Eu não sei você, mas uma vez eu fiz uma aliança com Deus. Eu disse: Deus, não me faz pegar um microfone na mão ou subir em qualquer lugar, se a tua presença não for comigo. Não me faça. Eu fiz a oração de Moisés. O Senhor falou: vai, eu vou te abençoar, pode levar o povo. Moisés falou assim: mas eu não quero ir sem a tua presença. A presença de Deus, ela muda tudo na nossa vida. Ela faz uma mulher simples parecer uma leoa. Alguém que está tremendo de medo antes ter coragem. Porque é a presença de Deus que faz todas as coisas. Como diz aquela canção, nunca foi sobre nós, nem sobre aquilo que nós podemos fazer. É tudo sobre Ele. Mas eu quero dizer que o lugar é um lugar difícil, o lugar da dependência. Principalmente para nós mulheres. Porque nós mulheres somos aqueles seres que esquematizam todas as coisas. Nós acordamos praticamente com quase tudo esquematizado. E se sai alguma coisa fora daquilo que a gente esquematizou, existe um sofrimento para algumas e um desespero para outras. As mais controladoras ficam até chateadas quando as coisas saem errado. Hoje o dia para mim saiu tudo ao avesso que eu tinha planejado. Mas em todo o tempo eu fiz uma escolha. Eu dependo de Ti. Eu não dependo das minhas circunstâncias, não são elas que definem. Mas eu dependo de Ti. Dependo de Ti. E dependa dEle. É um lugar difícil para nós mulheres, principalmente porque a gente quer ter tudo. Então, escolha depender dEle, você vai se surpreender. O Salmo 25 diz que quando nós esperamos nos homens, nós até nos frustramos. E vou falar homens. Mas quando nós esperamos, desculpe os homens, mas quando nós esperamos em Deus, nós somos surpreendidos. Ele nos surpreende. Amém? A palavra hoje é uma palavra forte, eu acho que por isso a luta. Palavra sobre restauração. Faz muito tempo que eu quero ministrar sobre isso e Deus não me liberava. Eu sou muito obediente à voz de Deus. Eu gosto de caminhar segundo aquilo que Deus tem falado. E Ele tem dado graça a cada quinta-feira que eu estou aqui. Hoje eu sei que não vai ser diferente. Mas essa palavra, eu estou há um tempo para liberar ela. Ela estava borbulhando nas minhas entranhas e no meu coração. Porque essa palavra fala muito do meu DNA, daquilo que Deus fez na minha vida. Restauração. A restauração é como começar novamente. Eu lembro de quando eu fui entender o conceito de restaurar. Eu estava na casa do Judson, lá em Belo Horizonte, no tempo que a gente morou lá. E em falar nisso, né? Em falar em Belo Horizonte. Eu acho que eu já falei muito dessa minha amiga aqui. Eu morei em BH 1 ano e 8 meses. E eu não conhecia ninguém lá, a não ser alguns poucos amigos, assim. E Deus me colocou numa família muito preciosa. Uma amiga que me cuidou. Eu lembro que tinha épocas que eu não tinha dinheiro, já falei isso aqui, nós não tínhamos dinheiro para comprar um lanche. E ela gosta de um McDonald's, essa minha amiga. Aí ela passava no drive. Você quer um? Você, né? Eu disse assim, não estou com fome. E eu estava. Ai, amiga, você está com fome. Ela também é paulista, né? Você está com fome. Pega um hambúrguer. Não, amiga, obrigada. E ela lá e ofertou vários hambúrgueres na minha vida. E abriu a casa dela. Naqueles dias que eu estava chorosa, ela vinha para dentro. Ela é muito feliz. Vinha para dentro da minha casa. E eu digo para vocês que eu não teria suportado aqueles 1 ano e 8 meses se eu não tivesse essa família do meu lado. E a gente ficou muito mais do que amigos. A gente ficou uma família. Se transformou numa família. Eu quero dizer isso para você. Existem pessoas na nossa vida que Deus dá de presente. Sabe o que você faz com essa pessoa? Honra ela. Ame, cultive as amizades. Sabe, às vezes a gente deixa a correria ir matando algumas coisas na nossa vida, relacionamentos. Quero que você lembre de pessoas que foram fundamentais na sua vida, pessoas importantes que você tem. Talvez você está deixando um pouquinho de lado. Acaba que a gente se relaciona com quem está na frente, né? Com quem está no nosso hall de circunstâncias. Mas às vezes você vai ter que ir lá chamar aquela pessoa e dizer, nós estamos distantes, mas eu te amo. Eu estou aqui, eu quero estar perto de você. E assim
tem sido... Nós estamos há 4 anos morando separadas, em cidades separadas, mas sempre nos falando, sempre. E eu queria te honrar, amiga. Vem cá, quero te mostrar para as minhas amigas. Aqui é a minha amiga, gente, ela é linda. Sou apaixonada por ela, o nome dela é Cláudia. E, amiga, eu quero te honrar. Hoje eu estou aqui. Mas muito do que eu vivo hoje, tu faz parte disso. Tu acreditou em mim, né? Quando eu era um arroz quebrado de terceira. Não que eu seja um arroz inteiro agora. Mas tu acreditou, né? Obrigado pelo primeiro açaí que eu comi, né, contigo. E tudo que envolve ela envolve comida, né, amiga? E honre as pessoas da sua vida, há poder na honra. Cultive as amizades. Amém? Eu sempre... por que eu fiz isso? Eu tiro as fotos da reunião de mulheres e ela lá, agora ela está morando em Peruíbe, São Paulo, ela fala assim, um dia eu vou estar aí. E eu botava embaixo, em nome de Jesus. Um dia eu vou estar aí, em nome de Jesus. E aí, hoje nós entramos no elevador e eu nem acredito que eu vou nessa reunião. Glória a Deus. Deus, Ele é um Deus que Ele cumpre promessas, né? E restaurar... Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, necessitamos ser restaurados. Eu estava falando de Belo Horizonte do Judson. Isso, como eu estou ficando melhor? Estou lembrando. E o Judson, nós estávamos conversando, e ele falou assim, o Brasil tem levantado muitos reformadores, né? Muito se fala de uma teologia reformada. Se você não sabe o que é isso, fica tranquilo. Teologia reformada e tal. Mas Deus não está precisando a igreja não está precisando de uma reforma. Porque vamos para nós. Se eu pegar esse púlpito aqui e reformar ele, eu vou pintar ele da cor que eu quero, certo? Estou reformando. Quem gosta de reforma aqui? Pinta e faz a cor que quer, não é? É uma reforma. Eu faço conforme a minha identidade, conforme a minha necessidade. Mas quando você vai restaurar algo, você procura os restauradores, eles vão na origem de como aquele imóvel era. De como aquilo era lá no início, quando ele foi criado. A restauração parte da origem. De quem aquilo realmente foi chamado para ser e o que aquilo tem como destino. A restauração que Deus faz em nós traz à luz quem nós somos lá na origem. Deus quer restaurar, não é assim, melhorar a nossa vida. Tipo, você está aqui talvez com o seu casamento por um fio. Talvez você está aqui vivendo situações, talvez financeiras, não sei, N situações, de saúde. A restauração, às vezes a gente vem, ai, Deus me restaura. Às vezes a gente quer que Deus restaure as situações. Mas hoje Deus vai falar de uma restauração que vem de dentro. Porque quando nós mudamos, você sabia que ao redor de nós as coisas começam a mudar? Hoje eu conversei com uma mulher pelo WhatsApp, ela estava chorando, ela disse, Vivi, ela colheu hoje o primeiro fruto de algumas posturas que ela tomou, entre várias conversas que eu tive com ela, muito obediente, eu falava tal, ela fazia, vai nessa que vai dar certo, e hoje ela colheu o primeiro fruto daquilo, e ela mandou mensagem desesperada, é verdade, dá certo, e eu falei, dá certo, sabe por quê? Porque Ele está restaurando dentro, e Ele permite que essa restauração se exteriorize para fora. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, necessitamos ser restaurados. Todos nós. Todos nós vamos passar por alguns momentos que a gente vai precisar que alguém nos carregue no colo. Todos. Todos nós temos aquelas vergonhas que a gente não tem vontade nem coragem de contar para ninguém. Todos. Né? Não existe uma pessoa aqui ilesa. Eu acredito que aqui não existe um vaso sem rachadura. Todos nós temos as áreas frágeis e as áreas difíceis. Em toda a palavra, nós vemos uma marca registrada, como se fosse um DNA de Deus. Em toda a palavra, se você for ler ela, e eu sempre digo, leia a palavra com o autor, com a presença de Jesus sobre a sua vida, com a presença de Deus. Não leia ela só por... Toda a palavra tem um DNA, tem algo escondido, Deus nos mostrando que a restauração já estava no seu coração. Eu digo que restaurar significa recuperar
a posse e o domínio de algo perdido. Eu fui para o dicionário, falei, o que é restaurar? Recuperar a posse de algo perdido. Às vezes nosso coração fica perdido. Deus perde o nosso coração. E quando Ele nos restaura, Ele está falando, eu estou tomando de volta quem você é para mim. Eu estou tomando o seu coração de volta para mim. E esse DNA que eu quero falar para você, é Deus nos mostrando que a restauração já está no seu coração. E eu chamo isso, quem me conhece sabe, eu chamo isso da unção da segunda chance. A restauração é isso. É a unção do segundo tempo. A Bíblia é uma carta de um pai amoroso e ela está sinalizando essa unção o tempo inteiro. Eu lembro de uma época que eu lia a Bíblia, era muito chato, porque eu não entendia nada. E me dava até sono. Uma vez uma amiga minha falou assim, eu estou com problema de dormir, mas eu leio a Bíblia e me dá um sono. Eu falei, misericórdia. Não faz isso não lê a Bíblia para dormir não. Pode até ler antes de dormir, mas não lê ela como sonífero. Porque ela é empolgante demais. A Bíblia tem muitos segredos para serem revelados. Em toda essa palavra aqui, eu estava escutando um homem de Deus falar e ele falou uma coisa tão interessante, que veio a calhar com o que eu estou falando. A segunda chance é uma marca que está em todas as Escrituras. Vou provar para vocês. Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro Adão falhou. Davi foi o segundo rei, porque o primeiro falhou. Saul se vendeu. Isaac era o filho da promessa, não Ismael, o primeiro, era o segundo. Quando os gêmeos na barriga de Rebeca estavam se remexendo, Jacó e Esaú, quem é que é ungido? É Jacó, o segundo, não o primeiro. Deus vai falar com o povo, vai dizer assim, olha, a glória da primeira casa era muito, era muito bonita. E aí tinha promessas de reconstrução da segunda casa. Existia, porque a primeira casa havia caído. E existia uma promessa que a glória da segunda casa seria uau. E aí eles olharam uma casa simples sendo construída. Entendem? Tipo, que glória é essa? E Deus fala assim, a glória dela não está na aparência, mas está dentro. Porque eu estou sinalizando que a glória maior e a restauração maior é aquela que eu faço dentro. É quando Deus te pega por dentro, como diz o Luiz Hermínio. Eu lembro de vezes que eu sentava para ouvir palavras e Deus me pegava por dentro. Por dentro eu estava no chão, jogada no chão, acabada. Por fora eu estava plena, como diz a minha filha. Mas por dentro Deus tinha me pego meu coração. Porque o desejo de Deus é nos pegar por dentro. É a glória da segunda casa. Até o vaso, acho tão interessante que eu dei só alguns exemplos, mas vai ter vários da segunda chance. Até o vaso que Deus mostrou para Jeremias. Ele disse, desce a casa do oleiro, Jeremias. O primeiro vaso se quebrou na mão do oleiro. E ele tornou a fazer um vaso novo. Ele estava sinalizando, ei, se a primeira casa caiu, se o primeiro vaso se quebrou, se o primeiro reinado não deu certo, fica tranquilo, eu tenho um plano de restauração. Se o primeiro Adão se perdeu, existe um que vai vencer num deserto. Às vezes nós nos apegamos tanto no primeiro, naquilo que deveria ser, e a gente não abraça aquilo que Deus quer fazer. Nós choramos, nós nos perdemos, chorando por coisas que Deus falou, filha, eu pus um fim, deixa eu fazer algo novo e de novo na sua vida, restaurar o teu coração. Deus tem algo com as segundas chances. Eu sou uma mulher que Deus me deu uma segunda chance. Essa igreja tem uma unção de segunda chance. Abba, Pai, quando meu marido falou para mim que Deus tinha colocado isso no coração dele e os nossos pastores haviam abençoado. Eu lembro que nós fomos lá na casa do Luiz Hermínio, quando a gente estava ainda nas decisões, e ele falou uma palavra que Telmo comentou com ele que estava no nosso coração, e ele falou assim, Telmo, pega uma enxada e bate nessa terra que se chama Criciúma, porque vai brotar muita água. Eu falei, uma enxada. E na hora o meu espírito falou assim, porque já está brotando, é só fazer um furinho que vai brotar muita água, não precisa mais cavar. É tempo de que eu quero derramar. E quando nós chegamos aqui, até o Telmo está ministrando nessa igreja hoje, lá em Araranguá, eu estava lá e Deus, eu estava ainda com o meu espírito incomodado, disse, Deus, será que é isso mesmo, Senhor? Que responsabilidade, né? E eu estava igual Pedro, quando Jesus
A primeira pesca de Pedro foi um fracasso, pescaram a noite inteira, estava cansado. Já tinham lavado as redes. Jesus chega e diz assim, Pedro, lança a rede para o outro lado. Pô, Jesus, já lavamos as redes, não tem peixe, está dando tudo errado. E Jesus fala mais uma vez, Pedro, lança a rede para o outro lado, Pedro. E Pedro lança a rede para o outro lado. E aquela pesca foi uma das maiores. Você pode ver que tudo na Bíblia aponta para segundo. E eu estava lá nessa igreja, e de repente eu me levantei, e eu estava ainda com meu coração assim, que a minha primeira pesca tinha sido um fracasso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Minha primeira pesca foi cansativa, já tinha lavado as redes, e dizendo assim, Deus, quer saber? Deu de pescar. Quem aqui já teve vontade de pendurar a chuteira, né? De dizer assim, Deus, nós que somos mulheres, às vezes a gente na hora, toda mãe é um pouco megera. Eu estava falando isso até com a Alessandra, eu acho. A gente é paciente, eu sei que é assim, a gente é paciente, então, mas chega um dia que a gente dá uma de megera. Quer saber aquele negócio lá? Vou tirar de você. E se você... Aí a gente começa a ver tudo errado que a gente vê, faz vista grossa, mas tem um dia que a gente, não é assim? Estou sozinha nisso não, né? A gente tem aquele dia de... Não sei porque que eu falei isso agora, esqueci. Tá, então, estava lá na igreja e eu estava com muito medo do segundo tempo, daquilo que Deus ia fazer. Dava muito medo. Ai, eu falei, Deus, amém, né? Meu marido já está nessa situação, o que é que eu vou fazer? Me levantei e eu tive uma visão. Eu vi assim como se abrisse uma TV enorme na minha frente. E eu via o Theo ministrando numa igreja gigantesca. Mas gigante. Eu lembro que eu andava nos corredores e eu não parava de andar, de tanta gente ele ministrando. E eu falei assim, Deus, o que é isso? E Deus falou assim comigo, essa é a minha casa. Esse é o lugar que eu estou separando. Deus falou, é a casa de paternidade que eu estou levantando nessa cidade para curar corações. Filha, vai vir muitos dos meus filhos feridos e machucados. Ovelhas que estão perdidinhas por aí. E eu estou atraindo para um grande rebanho. Porque o que eu vou fazer vai ser grande. Eu vou levantar. E Deus falou assim, vai ser uma casa para o pródigo. Vai ser uma casa para a ovelha perdida e para as dracmas perdidas. Eu falei, Deus, dracmas perdidas, sim. Porque existem os filhos que estão perdidos dentro da casa do Pai. Que precisam ser achados. E naquele dia eu falei, a gente riu, né? Deus, eu falei assim, amor, eu sinto paz no meu coração. Ah, Abba Pai está nascendo. E aí, amém, Abba Pai nasceu num hotel com 18 pessoas. E eu tinha visto isso e um pouco mais, eu acho. E eu falei para ele ria quando eu falava, amor. E eu já preparava o coração dele, amor, que Deus está me mostrando aqui. As pessoas vão se achegar. Eu vejo Deus tocando um chofar nessa cidade e chamando os filhos dele. Deus quer liberar destino, Deus quer liberar propósito. E eu acredito que você está aqui por isso. Deus tem atraído muitas de vocês para esse lugar. Não para Abba Pai, mas para Ele. Não para uma denominação, mas para Ele. Eu vejo corações aqui que precisam ser ressuscitados, restaurados, joias preciosas que Deus precisa lapidar, porque Deus vai usar você. Nós estamos num tempo que Deus quer levantar homens e mulheres restaurados, porque são eles que vão restaurar ruínas. Nós não podemos esperar que pessoas feridas curem outras. Nós esperamos que restauradores restaurarão. Eu sou uma mulher restaurada. Um dia Ele escreveu na areia para mim. Ele não me julgou, Ele me amou. O amor dele foi além do que eu podia imaginar. E o amor dele me constrangeu tanto e me curou. E me levou para lugares que eu jamais imaginaria que eu poderia caminhar. Seja uma mulher que caminha com a presença de Deus. E tenha a restauração como uma marca na sua vida. De que Ele fez a segunda vez, a segunda chance. Amém? Vou entrar para a palavra. A presença de Deus está forte. Então, Deus tem algo com as segundas chances. Entendem agora? A Abba Pai é a segunda pesca.
Existem 2 princípios que definem tempos de restauração. Eu podia aqui falar a noite inteira sobre restauração. Só que enquanto eu estava orando, Deus falou assim para mim: filha, 2 princípios fundamentam a restauração. Que não sei você, às vezes, a gente ouve uma palavra, mas tu fica meio que, mas o que ela quis dizer com aquilo? Eu gosto de quando Deus vem com clareza. Existem 2 fundamentos que definem tempos de restauração, que estabelecem tempos. O primeiro, se você trouxe caderno, o primeiro é estar na presença de Deus. O primeiro fundamento para ser restaurado. Não existe restauração longe de Deus. Não existe restauração numa roupa nova, numa balada, numa festa, num relacionamento novo. Às vezes as mulheres que passam por situações difíceis. Às vezes o que eu mais, tento conversar. Mulheres que foram abandonadas, foram frustradas em relacionamentos. Às vezes a necessidade é de ir tentar se restaurar num novo relacionamento. Com o coração todo machucado. O que acontece? Se reproduz as feridas. Quantas vezes, eu converso com mulheres que elas falam, vive, mas não pode. Se tem um cara que não presta a 200 quilômetros daqui ou a 10 metros, eu vou atrair ele. Eu falei, não é isso. É que teu coração está ferido. E a gente não consegue se relacionar quando nós estamos feridos. Deixa eu falar para você, se você está nessa situação, só existe restauração na presença de Deus. Não existe. A presença de Deus é um lugar da restauração, porque Ele é o restaurador. Em várias partes da palavra, nós vemos que Deus se revelando como restaurador. Ele chegava para Israel e dizia assim, ei Israel, você está quebrado, né? Está difícil. Sabe quem eu sou? O restaurador. Ele se revelava assim. Israel talvez esperava um raio, talvez esperava uma maldição, esperava... Como às vezes muitos de nós, quando nós estamos assim, precisando de ser restaurados, nós temos vergonha. Gente, eu estava lendo, essa semana eu passei um período difícil. É bom, né? Rasgar coração, posso? Essa semana eu passei um período difícil. O meu coração estava angustiado, sem motivo. Sem motivo e... eu não conseguia explicar o que eu estava sentindo, mas era uma pressão no meu coração. E aí eu fui comer. Fiz um bolo lá, um brigadeiro com esse bolo. Não, a pressão estava lá. E aí a minha amiga chegou, disse, bom, vou ter um tempo, né? Não, continuou. E eu conversei com o Telmo, daí ele é muito brincalhão comigo, daí ele me abraçou, amor. Eu já comecei a chorar. Ele, o que foi? Eu falei, eu não sei. E aí, quando eu falei eu não sei, até lembrei, Rita, eu sei sim. Eu falei, Deus, eu sei sim. Eu sei o que está faltando para mim. Eu preciso ficar sós contigo. E aí, gente, eu me senti uma pessoa com tantas rachaduras. Quem já se sentiu assim? Eu não sei se você já se olhou um dia, final do dia, e parece que deu tudo errado, você fez tudo errado. Eu estava naquele dia. Sentindo gorda, feia, cabelo desarrumado. Sabe? Vamos falar a verdade? Que a verdade é essa. E eu estava assim, angustiada. Eu não estou onde eu deveria estar em Deus. Aquelas cobranças. Como mãe eu falhei. Como esposa eu falhei. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer mais isso. Eu tenho que fazer mais aquilo. E eu fui para a sala cheia de rachaduras. Me desculpando com Deus. Eu me ajoelhei e falei, Deus, me desculpa. Porque eu estou dessa forma. E, gente, foi algo muito lindo. Porque eu abri a Bíblia em Cantares, quando aquela mulher está falando para o rei assim, tu me desculpa, porque eu sou morena de tanto trabalhar na vinha. Quando ele disse assim para ela, tu é a minha rainha, eu te escolhi. Ela era uma trabalhadora. Aquela história de amor de Cânticos, para mim, é a mais linda do mundo, porque não era uma mulher. Ela estava trabalhando, ela não era uma princesa real, ela não tinha pedigree. Ela era uma mulher qualquer que estava trabalhando. E sabe o que ela disse para ele? Desculpa, eu sou morena do sol, porque naquela época o padrão de beleza eram as mulheres brancas. Então as mulheres, as princesas, as mulheres que não trabalhavam, elas eram brancas, elas ficavam nos palácios.
Mas aquele rei foi escolher uma mulher que trabalhava numa vinha, morena pelo sol. E ela disse assim, me perdoa, me desculpa, porque eu estou morena de tanto trabalhar. E o Senhor falou assim para mim, ó, tu tá morena de tanto trabalhar. Tá cansado. Mas eu te escolhi, eu te chamei. Tu é minha rainha. E ele é esse restaurador. Ele diz assim, tu é morena, tu não se encaixa nos padrões. Né? Se você não se encaixa nos padrões de mulher de Deus, seja bem-vinda. Porque eu também não me encaixo. Eu preciso da graça de Deus todos os dias. O Senhor, Ele não está olhando para padrões, Ele está olhando para corações que querem Ele de todo o coração. A Bíblia diz que Ele fala assim, ó, quando vocês me buscarem, eu vos ouvirei. Ele disse assim, quando vocês me buscarem de todo coração. Às vezes Deus espera que a busca seja de todo o coração. Porque Ele nos ouvirá, Ele virá. Hoje Deus procura homens e mulheres que rasguem o seu coração. Que até em cima de púlpitos tirem essas asas de seres espirituais. Capas de super-homens e super-mulheres, porque não somos. Nós precisamos da graça e do favor de Deus. E aquele dia ali à noite eu fui restaurada com o amor mais lindo que pode haver, o amor de Deus. Então, a presença de Deus é a única coisa capaz de nos restaurar. Não existe lugar. Eu sou uma mulher que tem um casamento feliz, tenho filhas saudáveis, graças a Deus. Estou vivendo um tempo lindo em Deus. Tenho amigos. Entende? Mas nada disso preenche o meu coração, porque eu preciso da presença de Deus, eu preciso da glória de Deus. Em várias partes da palavra nós vemos Deus se revelando como restaurador, chegando em momentos de crise e percas. Foi assim que Ele chegou na minha vida, como restaurador. O restaurador não reforma, gente. Ele não vai te reformar. Ele vai buscar a tua identidade original, quem você é. Esse é o favor de Deus sobre a nossa vida. Em Jeremias 18:1, queria que você abrisse a palavra. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando um outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: a comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Porque vocês são barro nas minhas mãos. E assim como o oleiro forma o barro, assim eu formo vocês. O vaso estava nas mãos do oleiro. Esse é o lugar de restauração. O vaso não estava no chão, o vaso não estava na prateleira. Ele estava falando que a restauração está quando você está nas mãos dele. Se você puder fazer algo hoje, se coloque nas mãos do oleiro. Diga assim: Deus, eu me entrego nas tuas mãos. Eu entrego o meu coração. O segundo princípio, e antes de eu falar do segundo, eu quero dizer algo. Não espere restauração desse mundo. A cultura desse mundo não é de restaurar. A cultura onde nós vivemos hoje, principalmente agora, é uma cultura de jogar fora. Vamos jogar fora. Não precisa restaurar. Joga fora. Pega outro. É muito mais fácil. Mas é muito mais precioso você ter em suas mãos algo que foi restaurado pelo Senhor. Isso tem um poder incrível. Incrível. O segundo princípio da restauração é que a restauração vai sempre começar nos fundamentos. Primeiro, a gente tem que estar na presença de Deus, certo? Segundo, a fundação começa nos nossos fundamentos. A restauração começa nos fundamentos. Por quê? Deus vai sempre começar por aquilo que nos sustenta. Às vezes é o nosso fundamento que está comprometido. Então tudo que nós construímos em cima é comprometido. Deus precisa ir lá no fundamento. Eu lembro de vezes na minha vida que eu buscava a Deus. Deus, eu te amo. E teve uma época que eu me achei pronta. Eu me achei muito pronta. Deus, é agora. É agora que eu vou voar. E eu me achava que eu ia voar mesmo. É agora que eu ia... Nossa,
pensei, Deus, é nesse momento que as coisas vão fluir. Uau! Cheguei até aqui. Mal sabia eu que Ele cortaria as minhas asas. E aí eu viveria tempos difíceis. Tempos de Ele mexer no meu fundamento. Eu moro no 12º andar. Então, do lado assim do meu apartamento, estão construindo um apartamento. E tem um tapume, construindo um prédio. Tem um tapume. E entra carro de caminhão e sujeira. Só que quem está lá, andando na rua, tem aqueles tapumes bonitos, a foto do projeto do edifício, o nome, quem está projetando, todo mundo, uau, que legal. Eu lá de cima estou vendo uma desgraceira lá embaixo, falo, meu Deus, e é buraco, e é gente gritando, é desespero. Quando Deus mexe no nosso fundamento, é assim. As pessoas passam pela gente, oi querida, sabe o que é quando você dá aquele oi? Já brigou com um filho, ou brigou com alguém, e passou alguém que você teve que ser querida na hora? Eu falei pra você, não sei. Oi! Ai, gente, já aconteceu comigo, que vergonha. Tava dando mó dura na Vitória, e chegou uma amiga, a pessoa se transforma, né, completamente. Então, tapume é isso. Ninguém tá vendo nada, mas lá dentro está acontecendo. Deus está preocupado com os nossos fundamentos. A restauração vai sempre começar lá. Nós vamos buscar restauração nas paredes da fachada. Quando você vem buscar Deus, talvez hoje você veja a palavra restauração. Gente, quando eu botei arte, restauração, o Instagram pipocou. Ai, restauração, ai meu Deus, ai você vai falar, ai essa palavra, ai eu sonhei, ai eu orei, um monte de mulher falando igual o Chaves. E aí... e eu falei assim, Deus, eu estou enganada com a palavra restauração, Senhor, porque a palavra que o Senhor me deu de restauração é feijão grosso, é feijoada. A restauração a gente busca às vezes é das paredes. Ai, Deus, restaura essa parede na minha vida, restaura o meu casamento, né? Restaura isso. Faz ele ser bonzinho comigo, Deus, faz ele liberar o cartão de crédito para mim. Oh, Deus. Não, em sério. E algumas mulheres têm uns pedidos assim, ó, Senhor, que Ele te busque. Tem mulheres que estão buscando para que o marido busque a Deus. Tem mulheres aqui que sangram, dizendo assim, Deus, meu marido perdeu a fé, meu marido está se desviando, por favor. Por favor, que alcance o coração dele. A restauração que a gente está buscando é essa. A gente quer restaurar a parede, quer restaurar o chão. Mas Deus está falando assim, filha, eu vou restaurar o fundamento. É aquilo que ninguém vê, mas é o que sustenta tudo. E é o que pode trazer restauração para todas as coisas. Eu descobri isso quando me coloquei na presença de Deus. Eu imaginava que outras áreas da minha vida seriam restauradas e transformadas. Eu pedia um milagre e Deus me dava um ensino. Deus, com certeza você vai fazer isso. Ele não fazia, daí ele me ensinava um negócio. Eu dizia, oh Deus, glória a Deus. E naquela época que eu achava que eu ia voar, ele, né, não voei. Não voei até hoje. Não voei, não fiz nada daquilo que eu achava que eu ia fazer, porque... Mas Deus, sabe o que Ele fez comigo? Ele começou a mexer nos meus fundamentos. Eu estava lá, uau! E Deus falou, como é que está a tua vida como esposa? Como é que tu é como esposa? A Gosquinha. O que, Deus? Não, Deus, nós estamos falando sobre coisas espirituais, não sobre ser esposa. Mas ser esposa é espiritual, é fundamento. Porque como que eu posso levantar uma família que não está fundamentada em mim? E uma mulher é uma edificadora, e eu preciso te chamar das ferramentas na tua mão. Senhor, quais são as ferramentas? Eis um balde, uma toalha. Eis uma vassoura. Sirva a sua família. Eu falei, Deus, esse é o lugar alto em ti, sim. Eu falei, Deus, então vamos conversar de novo, né? Acho que eu entendi tudo errado. Deus começou a me mostrar que quando nós servimos a nossa casa, quando nós somos esposas, quando nós amamos o nosso marido. Outro dia eu falei aqui que eu faço o prato dele. Eu amo fazer o prato do meu marido, gente. Mas eu já fui daquelas que diziam, tem mão, vai fazer? Eu já fui daquelas que faziam, nada a ver, que injustiça. Ui, que injustiça essas mulheres de antigamente, meu Deus, não tinham cabeça. Coitadas. Até que um dia Deus falou assim para mim, serve o teu marido. Tu não quer me amar? Tu não disse que tu me ama, filha? Sim, Senhor, eu te amo. Então ame teu marido e sirva ele. Primeira vez que eu fiz o prato dele, eu fiquei angustiada. Me senti
Nem vou dizer como eu me senti, né? Eu falei, peguei o prato. Daí eu achei que ele não ia aceitar. Disse, amor, servi, né, o prato na mesa, peguei o prato dele. Posso te servir? Ô, meu amor, claro. Eu falei... Daí eu fui lá, né, fiz o prato dele, a quantidade, botei e tal. Tá. Daí ele comeu tudo, ele pegou, amor, por favor. Eu falei... Eu tava comendo ainda. Eu falei, vocês estão rindo lá atrás, os homens. Aí eu peguei... Ai, Deus me esticando. Eu falei, isso é esticar odre, ó. Tô esticando teu odre. Tô te esticando. Amor, então tu gostou? Gostei e tal. E hoje virou amor. Eu amo. Quando ele faz, eu me sinto... Ai, amor, tu fez o teu prato. Não, amor, tu estava ocupado, não tem problema. Aí uma vez uma moça me chamou ali atrás e ficou indignada. Ela estava na reunião. Ela disse, não, eu estou te esperando para o final porque eu preciso falar com você. Eu falei, o que eu fiz, né? Você não acha isso muito machismo? Isso uma coisa assim arcaica? Eu falei, não. Porque a cultura, eu falei, ok, você me fala de uma cultura que você está moldada. Mas quem me diz que a tua cultura é a certa e não essa? O que a tua cultura está promovendo? Separação, filhos destruídos, casamentos destruídos. Mas a cultura do céu, eu não estou numa cultura antiga, eu estou numa cultura bíblica. Ela promove restauração, paz, justiça e alegria. Eu lembro que ela falou assim para mim. Mas por quê? Teve uma hora que ela falou assim, inclusive eu vou lutar para que a licença maternidade seja para o homem também. Falei, ok. Para que ele fique em casa com a criança e a mãe vai trabalhar, sim, o homem tem peito com leite, com certeza, Deus fez, né? Ela, né, assim, é lógico. Eu disse para ela, existe um padrão bíblico, se Deus deu para a mulher seios com leite, é porque ela vai ficar com a criança e vai amamentar ela? Por que o homem tem mais força física? Porque ele vai cuidar, ele vai prover. Talvez você diga assim, Vivi, agora tu botou... Gente, eu não vou fugir da palavra. Eu não vou fugir daquilo que Deus tem trazido. Eu não posso fugir daqui. Deus precisa restaurar os nossos fundamentos, quem nós somos lá no íntimo. Existe restauração para isso. E ela saiu assim, Vivi, eu preciso estudar mais a Bíblia e eu quero essa cultura sobre a minha vida. É essa cultura que nós precisamos ter. E então eu achava que lugar alto era uau. Lugar alto é quando nós servimos a nossa família, quando nós somos uma esposa segundo o coração de Deus, uma mãe. É esse lugar que Deus precisa restaurar primeiro. E eu achava que eu estava pronta, mas eu não estava. Deus precisava restaurar muitas coisas na minha vida. A restauração, ela começa dos fundamentos. Em Lucas 13:6, eu queria que você abrisse lá, Lucas 13:6. 13, Lucas 13:6. Quem tá ouvindo os áudios do livro Cultura da Honra? Se você quer receber os áudios, no final, procura a Patrícia, que está aqui, ó. Levanta a mão, Pati. Levanta, pode levantar. Pati vai te incluir num grupo do WhatsApp para você receber os áudios do livro. Tem sido um livro maravilhoso. Eu pedi para vocês abrir e eu não abri, olha. Lucas 13:6 diz assim. Quem aqui, antes de eu falar, quem aqui tem aquela palavra que é a palavra da tua vida? Quando você lê essa palavra, eu tenho algumas. Só que essa palavra aqui é a palavra que foi quando o dia que Deus cortou a minha asa. Lembra que eu falei para vocês que Ele cortou? Essa foi a tesoura. Diz assim. Então, lá no 13:6, lá Lucas. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar o fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, eu a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Teve uma época que Deus falou assim para mim, eu passei ao redor dessa tua figueira. A figueira estava num jardim, numa videira.
e eu não acho fruto. E Deus falou, e você pode observar que fala ali, ele disse o quê? Não tem fruto. Mas o que o jardineiro falou, aquele vinicultor? Eu vou cavar onde? Nas raízes. Você observa que o problema não foi galho, não foi tronco, foi fundamento, raízes. Não tem fruto, mas o problema é as raízes. E esse dia Deus falou assim comigo, eu quero mexer nas tuas raízes, eu quero sarar o teu coração. Eu quero restaurar a tua vida. E eu vou começar expondo as tuas raízes, expondo tudo aquilo que eu preciso, porque Ele está com os fundamentos. Nós vemos que a restauração começa nos fundamentos. Não havia frutos, mas Ele estava com os olhos nas raízes. Deus está com os olhos na sua raiz. Eu lembro, eu já falei isso aqui algumas vezes. Nessa época que eu li essa palavra, eu estava numa escola de missões, de despertamento pessoal, e eu estava com meu coração, já estávamos pastoreando. E eu lembro que Deus falou assim para mim, tu vai largar tudo, microfone, púlpito, ministério por 1 ano. E tu vai para dentro da tua casa, ser mãe, ser esposa, cuidar dos rejeitados, porque é ali que eu vou moldar o teu coração. Eu vou tirar o teu coração do desejo do favor dos homens e vou colocar o teu coração escondido em mim, onde só os meus olhos estarão sobre ti. E esse lugar eu vou curar as tuas raízes. E quando Deus fala de raiz, Deus fala daquelas coisas que ninguém vê na gente. Só Deus vê. As nossas motivações. Deus conhece a nossa motivação, o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Você já se perguntou isso? Até um ato de bondade que você faz. Você já se perguntou qual é a motivação que está fazendo você fazer aquilo? Às vezes você vai se assustar com o que está dentro do seu coração. E é ali que Deus quer trabalhar. Restaurar as nossas raízes. Eu não vou abrir aqui, mas eu quero falar para vocês uma coisa que me veio essa semana. Em Mateus 7:24, uma palavra conhecida. Para quem já é cristão de berço, escutou na escolinha dominical. A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. O que define a queda da casa ou não é o quê? Fundamento. A casa, não se fala, a casa construída com portas gigantescas, com puxadores, tal, ficou em pé. Não, a casa construída. O que mudou tudo foi o fundamento. Porque a tempestade também veio para as 2 casas. Porque às vezes as pessoas, elas são impressionantes, né? Elas buscam a Deus e acham que é o passaporte da garantia de não haver tribulação na sua vida. Até tem uma palavra da Bíblia que diz assim, não fiquem assustados quando acontecer alguma coisa ruim com vocês, porque isso é normal. Acho que é Tiago que fala, Pedro. Não tratem isso como algo muito estranho, porque isso acontece. A Bíblia diz que a tempestade foi para as 2 casas. Não foi para só a casa que estava construída sobre a areia, foi para a da rocha também. Mas o que definiu que ela não caísse é o seu fundamento. Por isso que a restauração que Deus quer é no seu fundamento, dentro de você, quem você é. Eu lembro de quando eu me converti, que eu comecei a buscar Deus, eu não entendi algumas coisas, mas hoje, olhando para trás, eu vejo certinho como Deus é perfeito. As primeiras coisas que Deus restaurou na minha vida foi meu casamento. Deus começou a restaurar meu casamento, junto meu coração. E logo começou a restaurar os meus relacionamentos com a minha família. Restaurou meu relacionamento com meu pai de uma forma linda. Hoje meu pai é meu amigão. Assiste as minhas ministrações. Esses dias eu estava lá, cheguei em casa, ele estava no celular. Já vi isso aqui? Eu disse, o que está vendo, pai? Está ouvindo a minha ministração. Eu falei, Jesus. E ele assiste todas, não perde uma. E ainda me dá feedback. Filha, quando acontecer aquilo ali, tu faz tal coisa. Eu falo, Jesus. Esses dias, né, esses dias aconteceu uma situação e eu meio que endureci meu coração. Só que quando a gente endurece o coração para alguma situação, fiz assim.
Aí o meu pai percebeu, porque pai percebe, né? Pai e mãe botou o olho na gente, sabe tudo. Tem um raio-x. Não dá para esconder de pai e mãe quem a gente é. Aí ele olhou para mim, ele percebeu, não falou nada. No outro dia, ele me chamou. Filha, eu quero falar contigo. Falei, pai. Não faz isso. Preciso falar contigo. Cheguei na mesa, conversei com ele. Ele assim, sabe essa situação? Age diferente, filha. Eu, não acredito. Tu tem que mostrar que tu é diferente. Teu Deus. Falei, Tô ouvindo isso mesmo, meu pai. Tu tem que entender que tu vai fazer a diferença. Se a pessoa te maltrata e tu faz o bem para ela, isso vai causar nela dizer, uau, o que é isso? Eu falei, meu Deus, eu tô ouvindo isso do meu pai. Eu falei, tá, pai. Então, quando acontecer essa situação, eu quero que tu trate bem essa pessoa. Eu falei, tá bom, pai. E eu saí de lá assim, meu Deus. Quando os nossos relacionamentos... O meu pai jamais falaria isso comigo. Meu pai era na dele. E hoje nós somos amigos. Esse dia ele fez uma pergunta. Como é que tu consegue ministrar? Ele falou para mim que tu era uma envergonhada. Porque ele é muito tímido. Eu sou muito parecida com meu pai. Falei, pai, é Deus, purinho na terra. Tu fica nervosa antes? Fico. Dá dor de barriga? Dá. Tá, e tu não te embaralha nas palavras? Às vezes. Meu Deus, filha, que orgulho de ti. E assim, e tudo isso me cura. Tudo isso, por menor que seja. Se você já teve alguma situação com seu pai, com a sua família, você sabe o que eu estou falando. Isso cura. Essas transformações, essas restaurações. E Deus foi restaurando os fundamentos para que hoje Ele possa construir algumas coisas. Sabe por que Ele quer restaurar os fundamentos da sua vida? Porque Ele está querendo construir sobre você os projetos dEle. Mas os fundamentos precisam ser restaurados. Deus quer restaurar. A diferença daquelas duas casas, sabe qual é o fundamento mais importante? Hoje nós estávamos no carro falando, né, Tereza? De uma pessoa que conhece a Bíblia de capa a capa. E fala, tem resposta para tudo bíblica. Mas não vive. E eu falei para ela, às vezes é melhor saber um versículo e viver ele. Do que você saber ela de capa a capa e não trazer vida. Porque sabe o que é que construiu? Sabe o que é construir na rocha? É praticar. A Bíblia diz que aqueles que construíram sua casa sobre a rocha são aqueles que ouviram a palavra e praticaram. Não sejamos só ouvintes, mas praticantes dela. Quando você ama a sua família, você pratica. Quando você vence um momento de ira, você pratica. Quando você vence uma hora que você quer revidar e você não revida, você está praticando. Você está permitindo que restaure. Eu lembro quando Deus restaurou meu casamento. Um dia eu vou contar o testemunho total. Quando Deus restaurou, eu pensei assim, uau, quando Deus começou o processo, nossa, agora vai ser só bênção, mas não. Eu lembro que foram 9 meses muito difíceis. Os 9 meses seguintes foram muito dolorosos. Porque o processo de restauração, ele dói. Ele tem incômodos. Ele tem momentos difíceis. Mas sabe de uma coisa? Depois de 9 meses, nasceu um casamento. Eu lembro que eu fiz as contas, meu Deus, 9 meses que nós estamos nessa. E parece que de repente nasceu algo novo. Vale a pena entrar no processo de restauração. Vale a pena vencer. Vale a pena. Deixa Deus mexer lá dentro. Tem mulheres que eu tenho acompanhado e é esse o processo que Deus tem feito. É dentro, é aqui. Às vezes a gente quer que Deus restaure fora. Restaure meu marido, restaure meu filho. Só restaura essa área. Sabe o que Ele está falando hoje? Eu quero restaurar o teu fundamento. Eu quero restaurar dentro de você. Porque a partir do momento que nós mudamos, muitas coisas mudam. Eu lembro que, contar essa última, eu me converti, mas antes de me converter, eu não orava, só ia na igreja. Sabe aquela coisa de corpo presente? Ia. A minha Bíblia era usada só para ir para o culto. Chegava em casa, eu nem sabia onde é que ela estava. Daí na hora de ir para o culto, no outro domingo, onde é que está a minha Bíblia, meu Deus? Várias identificações, né? E tal, e eu não lia, não queria saber de nada.
Quando eu me converti, eu comecei a comer a Bíblia. E ela começou a ser minha amiga. E eu comecei a ter um tempo de oração. Eu lembro que um dia meu marido falou assim, tu não é mais a mesma. Eu falei, por quê, amor? Tu não escova mais teu cabelo. E essa roupa tá estranha, ele falou. E eu não sei, tu só fica aí jogada. Daí eu falei assim para ele, amor. É porque é impressionante, quando Deus tira a gente de um extremo, a gente vai para o outro. Eu fui para o outro extremo. Ele assim, amor, eu falei para ele, deixa o pêndulo voltar para o equilíbrio, mas agora eu preciso da presença de Deus. Mas no outro dia eu fiz escova no cabelo. Ele nunca tinha percebido, de repente um dia ele percebeu que eu estava sem escova. Eu disse, não, mas amanhã eu faço uma escovinha no cabelo. Mas esse lugar de restauração é esse lugar onde a gente entra de verdade na presença de Deus. Parece que fora fica feio, né? Parecia que eu estava mais feia fora quando ele me pegou, mas por dentro ele estava me arrumando, ele estava me restaurando. Às vezes a gente está muito bonita por fora, se preocupando com o corpo, com a aparência, mas nosso coração está em pedaços. O que Deus quer mexer hoje é aqui dentro. Ele está preocupado com o que está aqui dentro. Porque é o que está aqui dentro que vai mover todas as coisas. Às vezes a gente vai para Deus com o coração, mas Deus nos pega de surpresa no meio do caminho. E deixa o Espírito Santo te pegar de surpresa hoje. Deixa Ele te mostrar, talvez se você veio para cá com uma expectativa, e Deus está direcionando para um outro lugar aquilo que Ele está fazendo. Não resista às doces mãos desse amor que te alcançou e que te chamou e te buscou. Eu vejo Deus hoje atraindo mulheres para esse lugar da presença de Deus.